Emoções e razão não se misturam. E você tem que saber separar as suas emoções do seu comportamento para você ser bem-sucedido na sua carreira. Essa frase faz algum sentido para você? Você concorda com ela? Você discorda dela? Vamos falar um pouco sobre gestão emocional aqui nesse vídeo? Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental no universo profissional delas. E hoje a gente vai falar sobre gestão emocional ou inteligência emocional, que é um termo um pouco mais conhecido. Gente, vamos falar um pouco sobre isso? E eu queria, antes da gente começar aqui, que você fizesse uma breve reflexão. O que você acha? Quando você está mais emocionado, quando as emoções estão um pouco mais à flor da pele, ou quando você é tomado pelas emoções, você tende a fazer mais besteira ou a fazer coisas mais extraordinárias? Você tende a conseguir fazer as coisas que você gostaria de fazer com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de afinco, com muito mais energia? Ou você tende a meter os pés pelas mãos, a travar, paralisar e as emoções tendem a te atrapalhar? Então a pergunta que fica aqui para você, e eu gostaria que você deixasse um comentário para mim justificando o seu pensamento, a sua reflexão, é essa: você acha que as emoções te ajudam ou elas te atrapalham no seu dia a dia na empresa? Você acha realmente que a gente deveria separar as emoções do nosso comportamento? Você acha que dá para separar as emoções do nosso comportamento ou você acredita que não? Quando você está emocionado, você tem mais vigor. Quando você tem emoções à flor da pele, você consegue fazer coisas que você não faria em momentos de baixa tensão. Me diz aí, como é que você se comporta com as suas emoções? E antes da gente começar toda essa explicação, né, de falar de emoção por emoção aqui, eu preparei esse material para a gente entender e diferenciar o que que é emoção, o que que é sentimento, e para a gente até partir de um ponto comum aqui para saber se todo mundo está na mesma página quando eu estou falando de emoção, o que que eu estou falando, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que emoção e sentimento, de forma um pouco didática, aqui são coisas completamente diferentes. As emoções, elas são reações, são manifestações neuroquímicas que o nosso cérebro manda, né, em resposta a estímulos externos ou internos. O que seriam estímulos externos ou internos? Estímulos externos: aconteceu alguma coisa, certo? Alguém pisou no meu calo, alguém me mandou um e-mail, eu recebi uma mensagem de texto. Isso é um estímulo externo, eu não tenho controle nenhum sobre esse estímulo. Porém, o meu estímulo interno pode ser uma ansiedade, um pensamento: será que não vão gostar? Ai, gente, será que esse trabalho não tá muito bom? Acho que não vão gostar. Ou pode ser até um estímulo completamente oposto, né? A esse primeiro: nossa, eu vou arrasar nesse negócio, nossa, com certeza vai dar tudo muito certo, né? Então, os estímulos internos também fazem com que o nosso cérebro mande respostas neuroquímicas que vão impactar no funcionamento do nosso corpo. Faz sentido para você? A gente está na mesma página? Então, a gente vai entender que muitas pessoas vão dizer assim: Carol, eu não, eu não consigo controlar as minhas emoções, mas não controla mesmo. Não controla mesmo. Você não controla o que o seu cérebro vai mandar de informações. O que você consegue controlar são os seus comportamentos. E os seus comportamentos, talvez eles consigam trazer uma diferente resposta para o conteúdo emocional. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, vamos lá, uma pessoa pisou no meu calo, ou recebeu uma mensagem meio desaforada às 8h37 da manhã. Em 3 segundos eu li essa mensagem. Em 3 segundos eu fiquei com muita raiva dessa mensagem desaforada, certo? Quanto tempo essa raiva vai demorar para passar? Quanto tempo eu vou ficar remoendo esse estímulo? Faz sentido?
Então, olha só, a emoção que veio 3 segundos após eu ter lido a mensagem, ela vai ser completamente diferente, o tempo de duração dela vai ser completamente diferente, dependendo de como eu reforçar ou não esse estímulo, porque eu posso ficar dando mais estímulos internos, eu posso ficar lembrando de todas as vezes que essa pessoa já foi desaforada comigo, eu posso ficar pensando aqui em situações que olha, essa pessoa fez para me sacanear. Eu posso ficar relendo aquela mensagem várias vezes e esse mau humor ou essa raiva pode durar um dia inteiro ou quem sabe até semanas. Faz sentido para você? Então, a gente vai entender que os estímulos externos ou internos, eles não são exatamente controláveis. O que eu posso fazer é controlar como eu me comporto em relação a esses estímulos. Mas para eu saber me comportar em relação a esses estímulos, eu preciso me conhecer, porque eu preciso saber, eu tô com raiva. E eu tô com raiva por quê? Certo? Então, eu conseguindo ler as minhas emoções, dar nome para essas emoções, eu consigo controlar o meu comportamento, respostas, porque senão eu só estou reagindo, eu não estou respondendo, eu não estou tendo uma ação cognitiva pensada a essa emoção. Faz sentido? Ou a esse estímulo que aconteceu, tá bom? Olha, eu já batendo aqui no jubileu e ele balançando. Desculpa aí se teve alguma alteração no áudio, tá? Mas eu vou mudar aqui a tela para a gente entender. Então, a gente já falou um pouco sobre emoção e agora a gente vai falar sobre sentimento. O que seria o sentimento? Sentimento é justamente essa tomada de consciência da emoção. É a percepção que a gente dá para essa emoção. É a nossa interpretação lógica que dá sentido para isso que está acontecendo. Vou dar um exemplo para você. Então, vamos lá. Um leão apareceu na minha frente. Na hora, o meu corpo, antes de eu perceber que é um perigo, o meu corpo já reagiu, ele já me deu mais energia, ele já aumentou meus batimentos cardíacos, eu já estou muito mais ativa e ele já está me preparando. Leão enorme, eu não vou dar conta de matar ele, então eu vou me preparar para correr. Então, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai acelerar o batimento cardíaco, vai aumentar o fluxo sanguíneo, eu vou talvez tremer um pouquinho, talvez eu vou ficar... Eu vou suar um pouco mais, né? Uma pizza debaixo do braço, a mão suando aqui. Tudo isso é o meu corpo me dando mais energia para eu conseguir reagir a essa situação muito complexa de um leão correndo atrás de mim. Porém, vamos supor que nessa situação, né, a gente vai entender que a nossa emoção pode ter nos ajudado a correr muito mais do que a gente correria em baixa tensão. Se não tem leão nenhum, eu corro muito mais devagar do que com um leão atrás de mim, concorda? Agora vamos tentar imaginar, vamos supor uma outra situação aqui. Eu tô com muito receio de confrontar o meu chefe sobre uma coisa que eu sei, eu imagino que ele não vai gostar. Então eu tenho que fazer uma confrontação. Eu não, mal dormi à noite pensando nessa reunião que eu vou ter com esse chefe. E aí vai chegando o horário da reunião, o que vai acontecendo? Coração começa a palpitar, minha mãozinha começa a suar, batimento cardíaco acelerado, aquela sensação de respiração ofegante. O que está acontecendo com o meu corpo? Não é muito parecido com o que estava acontecendo com a situação do leão? Exatamente. Só que essas sensações, se eu interpretar elas, perceba, tomada de consciência da minha emoção. Se eu interpretar, meu Deus do céu, eu já estava nervoso agora, tô tremendo, tô suando, agora que eu vou me embananar de vez, não vou conseguir falar direito. Eu tô dando mais estímulos que o meu corpo vai pensar, meu Deus do céu, ela realmente está com um problema muito maior. Vamos jogar muito mais neurotransmissores e hormônios aqui para ela ter mais energia. Aí aumenta o batimento cardíaco ainda mais, aumenta a sudorese, eu fico com aquela pizza debaixo do braço e eu fico mais nervosa ainda para conversar com o meu chefe. Olha só o que está acontecendo. Se eu tenho uma interpretação lógica que diz que eu tô me lascando com essa emoção, eu aumento a resposta emocional, porque eu tô dando mais estímulos de perigo para o meu cérebro. Agora, se eu penso, poxa, olha meu corpo,
Ele tá, eu tô tão ansiosa que meu corpo tá me dando mais energia para eu conseguir lidar com isso. Olha meu corpo me dando mais energia para eu conseguir lidar com essa situação. Provavelmente eu vou conseguir direcionar essa energia ou essa emoção para conseguir tirar o melhor empenho, tirar o melhor desempenho dessa situação com o meu chefe. Faz sentido para você? Então, a diferença aqui, para a gente entender, né, para a gente fechar, entre emoção e sentimento, é que a emoção ela estaria mais ligada à parte neuroquímica, né, às respostas neuroquímicas, aquela sensação, aquela agitação que dá no nosso corpo, né, ou a tranquilidade que dá no nosso corpo quando a gente está com uma emoção mais de relaxamento, né, de felicidade, assim por diante, a resposta neuroquímica que me ajuda a responder aos estímulos. E o sentimento é a cognição, é a interpretação que eu dou dessa emoção. Eu estou sentindo raiva disso, eu estou me sentindo frustrado por conta daquilo, certo? Então isso tem um pouco mais de relação com o sentimento. E vamos lá. Então você entendendo isso, a gente já vai começar que aquela primeira frase que a gente iniciou aqui o vídeo, ela não faz sentido nenhum, porque eu não consigo separar as nossas emoções, as minhas emoções do meu comportamento. Eu sempre estou emocionada, ou eu estou mais ou eu estou menos emocionada. O que eu consigo fazer é ter uma gestão do meu comportamento e também da minha mente e da minha percepção para que eu não fique ativando circuitos emocionais que são desfavoráveis ou que vão me atrapalhar em algum momento. Então aqui a gente vai entender que muitas vezes a gente toma atitudes por conta das nossas emoções. Porém, as nossas atitudes, elas são completamente racionais, elas passam por um processo de decisão. Então, neste momento, a gente precisa ter uma diferença aqui que não dá mais para eu dar aquela desculpa de que eu fiz isso porque eu estava irritado, eu fiz tal coisa porque isso não é uma desculpa, você fez isso porque você decidiu fazer. A sua emoção talvez seja uma justificativa, né? Você está dizendo, eu estava assim e por isso decidi fazer desta forma. Porém, é muito importante você entender que a sua emoção, ela faz, ela não passa pelo processo de decisão de comportamento. Você vai interpretar a sua emoção e você vai decidir racionalmente. Quem decidiu foi você. Por isso que a gestão emocional ela é tão importante. E ela necessita de um autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe, poxa, eu tô sentindo isso e quando eu me sinto assim, é por conta daquilo lá. Como que eu faço para resolver? Como é que eu posso usar essa energia aqui para resolver? Então, as nossas emoções, elas vão influenciar em tudo na nossa vida. Se a gente conseguir ler as nossas emoções, lidar com os nossos estados emocionais, entender como a gente funciona, dependendo do estado emocional que a gente está, a gente consegue tomar decisões muito mais inteligentes. E aí sim a gente chama de inteligência emocional, tá? Vou compartilhar aqui mais uma tela com vocês, tá? Para a gente falar sobre as teorias aqui, das emoções. Eu vou compartilhar essa teoria do Eric Berne, porque eu gosto bastante dela, que ela é sucinta, ela é bem boa e ela traz aqui as emoções de uma forma bem clara. Eu peguei aqui os bichinhos do Divertidamente, que eles são todo mundo, né? Se você não assistiu, assista esse filme, que é maravilhoso. E a gente vai falar aqui sobre as emoções básicas. O que seriam emoções básicas, tá? Ali temos a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, e eu vou colocar aqui o afeto. Também ela é uma emoção básica, mas não quer dizer que esse bichinho era o afeto lá no filme, tá? Só vou colocar aqui como afeto, porque ele tá falando das memórias antigas e tudo mais, né? Então a gente vai entender qual que é a lógica aqui das emoções. Então, por que elas são chamadas de emoções básicas? Porque desde muito cedo, na mais tenra infância, a gente consegue analisar em bebês e ver respostas emocionais relacionadas à raiva, medo, tristeza, alegria, afeto.
tá? Então, eles já têm respostas emocionais que já vêm de fábrica, né? A gente já tem esse sistema, esse circuito emocional, que ele serve para algo. Então, a gente vai entender aqui, nossa, Carol, mas nós temos aqui 5 emoções, 3 negativas e 2 positivas. É esse ponto que a gente vai trabalhar hoje. Para a gente começar a ter gestão emocional, a gente vai precisar entender que as nossas emoções todas estão aqui para nos ajudar. Então, a gente não vai dizer mais que essas emoções são negativas ou positivas. A gente vai começar a dizer que essas emoções, elas são agradáveis ou desagradáveis. Porém, elas são muito importantes para a gente conseguir trabalhar, né? Para a gente conseguir ter comportamentos e lidar com os estímulos que estão tendo, com os problemas que aparecem na nossa frente. Imagina só se eu não tivesse medo de nada, né? Eu não ia me preparar para nada. Ah, se eu não tivesse nenhum medo, né? No filme agora também tem a ansiedade. Se eu não tivesse ansiedade, eu não ia me preparar para nada. A questão é que a ansiedade de excesso também faz com eu me preparar para coisas que não fazem sentido nenhum. Mas é importante que eu me prepare para os perigos, que eu preveja alguns perigos para eu conseguir tomar atitudes coerentes com esse perigo. Agora, ficar com medo para paralisar também não vai me ajudar muito, né? Então, vamos entender aqui para que servem essas emoções, certo? Então a gente vai entender que as emoções, elas são respostas a estímulos. Então, será que vocês estão conseguindo enxergar aqui? Se eu aumentar esse trem para o lado de cá, aumentou um pouquinho, eu fico um pouquinho mais para cá, você vai conseguir enxergar. Então vamos lá. Se eu consigo entender que as emoções, certo? Elas são respostas a estímulos, eu estou entendendo aqui que a raiva, ela é efeito, ela é resposta a um estímulo que o Eric Berne vai colocar aqui como um obstáculo intransponível. E muitas teorias também vão colocar que a gente vai reagir com raiva a toda situação de injustiça que eu leio, que eu interpreto como injustiça. Então, tem uma coisa que eu quero fazer, não consigo, eu não consigo passar por esse obstáculo, ou não está do jeito que eu quero, meu organismo vai ler isso e vai aumentar a minha energia e vai reagir com raiva, certo? Então, a energia da raiva, ela é agressiva. Para quê? Para eu destruir o obstáculo. Para eu destruir aquele oponente, né? Então, a raiva, ela vem para me dar energia para eu conseguir reagir a essa injustiça. Então, por isso, muitas vezes, quando eu tô com raiva, eu quero matar. Eu quero esmagar, eu me vejo esfregando a cara de uma pessoa na parede, né? E aí a gente vai entender que onde que tá a decisão? Eu posso ter vontade de matar uma pessoa, tá tudo bem. Mas o que eu não posso fazer é matar. Que assim, na lógica, poder até pode, é que tem consequências, né? Mas o que está acontecendo? Eu não posso esfregar a cara de uma pessoa num muro chapiscado, mas nada me impede de ter vontade de fazer isso. De ficar, ai meu Deus do céu, como que essa pessoa fez isso? Que vontade de esfregar a carinha dela num muro chapiscado, de torcer o pescocinho dela só um pouquinho, né? A raiva, ela é agressiva, só que ela também é muito energética. Então, se eu consigo entender que o meu corpo está me dando energia para eu conseguir superar, ao invés de eu bater numa pessoa, eu vou lá e resolvo a situação. Eu estou num estado de energia muito mais forte e muito mais potente, vamos dizer assim, do que se eu estivesse num estado um pouco mais calmo de comportamento. E aí, a questão agora, que eu quero que você pense aqui junto comigo, quando você está com raiva, que tipo de comportamentos você tem? Quando você está com raiva, que tipo de pensamentos vem na sua cabeça? Qual que é o modo de comportamento, de funcionamento que você tem quando você sente raiva? Isso é muito importante que você saiba, porque se ele é um modo que te ajuda, na maioria das vezes, é um modo que você pode se usufruir dele. Porém, se é um modo que te atrapalha, olha, toda vez que eu tô com raiva, eu fico cego de raiva e eu bato em pessoas, ou eu quebro coisas, taco coisa pela parede, opa!
opa, talvez você esteja lidando com a raiva de uma forma ruim para você. Pega essa energia e constrói alguma coisa diferente com ela, usa ela para resolver. Entenda que você está num estado energético. Mas uma coisa é muito importante, não se julgue. Quando você está com raiva, você precisa olhar para você e falar assim, poxa, eu tô com raiva por quê? Qual é o ponto? Onde eu identifico uma injustiça? E eu vou lá para tentar resolver. Olha, eu não gosto que você faça isso dessa forma comigo. Converso com a pessoa. Quando você fala assim, eu me sinto desse jeito. Eu não acho que foi justo isso que você falou a meu respeito. Porque muitas vezes, quando eu não tenho essa cognição ou essa consciência, o que eu vou fazer? Ou eu vou falar mal da pessoa pelas costas, ou ao invés de eu simplesmente conversar com ela, eu vou lá e vou armar uma confusão muito maior. Eu impeço um trabalho, eu não entrego aquilo que ela estava precisando, porque eu estou com raiva dela. Ou eu quebro alguma coisa, bato nas coisas, saio batendo porta, saio batendo, chutando coisa. Isso pode ser uma reação da raiva. Então perceba, a raiva é uma energia que serve, uma energia, quando eu digo, é uma emoção, tá, gente? Uma emoção, é que eu falo que é um processo neuroquímico, então eu penso num processo mais energético, tá? Mas é uma emoção que serve para que eu lide com situações injustas ou com obstáculos que eu não consigo em baixa tensão resolver. Então eu aumento o nível de potência, eu aumento o nível de tensão e eu vou tentar dar uma resolução para esse troço. Faz sentido para você? Então, pensa como é que você reage quando você está com raiva e como isso influencia na tua vida. Próximo aqui. Todas as vezes que eu me sentir em perigo ou que eu tiver uma percepção de perigo, uma ameaça qualquer, esse perigo pode ser um perigo à minha vida, né? Chegou alguém com uma arma, ou chegou um animal peçonhento, perigoso, ou pode também ser um e-mail, pode ser uma mensagem no WhatsApp, uma percepção de perigo. Vou me lascar por algum motivo. Eu vou reagir com medo. E o medo vai trazer para mim uma resposta neuroquímica que vai ativar aqui, e aí vai depender da minha percepção, um sistema de luta ou fuga. Entenda que na natureza funciona da seguinte forma: o bicho é maior do que eu, é claro, eu vou correr. Se o bicho é menor do que eu, tá claro, eu vou matar. Então, luta ou fuga, eu vou para cima ou eu saio correndo. Básico, os animais fazem isso o tempo todo. Se tem um bicho muito maior que eu pernas para que te quero. O bicho é muito menor que eu vou para cima dele, vou brigar com ele, vou defender meu território. O que está acontecendo aqui no dia a dia de hoje no nosso trabalho? Um e-mail é maior ou é menor do que eu? Eu dou conta ou não dou conta? E muitas vezes a gente se pega nesse limbo que traz a gente para um estado de paralisia. Eu não sei se eu corro, se eu fico, se eu enfrento ou se eu fujo. E aí eu fico num estado de paralisia por conta do medo, né? Então, nesse momento, entendendo que o medo, ele te dá uma resposta de luta ou fuga, e isso pode trazer uma paralisia quando você não tem muita noção de se você dá ou não dá conta de alguma coisa, e aí muitas vezes por conta do medo eu procrastino, eu deixo para a última hora, né? Eu não quero lidar com aquela situação agora, então eu dou uma fugidinha dela, só que ao mesmo tempo eu acho que eu vou dar conta de lidar com a situação que eu fugi em cima da hora. Então eu tive medo de lidar uma semana atrás, mas na véspera eu acho que eu vou dar conta, né? Então o medo muitas vezes me causa procrastinação, me causa paralisia, né? Não sei se já aconteceu com você. Quando eu estava na faculdade aconteceu várias vezes. Tenho 5 provas durante a semana, um monte de trabalho para entregar. O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou dormir. Eu vou dormir um pouco mais cedo, né? Vou dar uma descansada aqui. Isso muitas vezes faz com que a gente entre nesse limbo de paralisia mesmo, né? Da gente ficar numa situação paralisado. Você, como você reage quando você está com medo? O medo é muito importante, porque como eu reagiria bem se eu estivesse com medo? Poxa, eu estou vendo os perigos, vou me preparar para eles. Vou me preparar.
Eu tenho 5 provas essa semana. Vou começar a estudar. Eu tenho trabalhos para entregar essa semana. Vou começar a fazer os trabalhos, ou vou me organizar de uma forma que eu consiga entregar todos os trabalhos, ou vou correr atrás de como eu consigo agilizar, né? Entenda que eu me formei quando não tinha chat GPT, tá, gente? Eu me formei vamos botar 17 anos aí, 17. Meu Deus, me formei em 2000, por aí, tá? 2007. Nós estamos em 2025. Não vou fazer essa conta. Então, a gente, 18, meu Deus, as rugas saltam aqui no nosso rosto. Olha só, então a gente vai entendendo que se o medo faz com que eu consiga ter atitudes preventivas e que eu consiga me preparar para os perigos, o medo está fazendo uma função sensacional. Porém, se o meu medo faz com que eu esteja o tempo todo hipervigilante, o tempo todo com medo de acontecer alguma coisa, ou que eu não consiga responder adequadamente às situações, aí eu tenho um problema. Como você se comporta quando você está com medo? Como você se comporta? Você paralisa? Você vai para a briga? Quando tem um perigo, você vai para frente? Você corre, você evita situações, né? Como que é o seu modo de funcionamento quando você está com medo? Pensa aí, quais são os pensamentos, quais são os comportamentos que normalmente eu tenho? Como as pessoas me leem quando eu estou com medo? Qual que é o tipo de comportamento que eu tenho? Ele me ajuda ou me atrapalha a lidar com os problemas que eu tenho que lidar no meu dia a dia, com os perigos que eu tenho no meu dia a dia? Muito bem, se você tem a resposta aí, vamos entendendo que essa é a forma da gente conseguir. Se o medo te ajuda, opa, excelente. Devo continuar usando o medo assim. Se o medo me atrapalha, como eu posso usar essa emoção para conseguir fazer as coisas de uma forma mais eficiente no meu dia a dia? Muito bem, vamos para o próximo aqui. Todas as vezes que eu tiver a percepção de uma perda, e essa perda ela pode ser real, real no sentido de concreta, ou ela pode ser imaginária. Eu posso perder um plano, né? Então, eu perdi um objeto que é concreto, né? Vamos supor que Jubileu quebre, né? Perdi um microfone, vamos supor que eu perdi o meu celular, é uma perda concreta. Mas pode ser que, por exemplo, eu perca a possibilidade de fazer uma viagem que eu tinha planejado muito, né? Eu não perdi nada concreto, mas eu perdi a viagem futura. Então, toda a percepção de perda, concreta ou subjetiva, que eu tiver, eu vou reagir com tristeza. E essa é uma das emoções que a gente menos quer ter. Porque a tristeza, ela é muito desagradável. E muitas vezes a gente não quer admitir que a gente está triste. A gente quer dizer que a gente está feliz. Tem gente que perde entes queridos ou termina um relacionamento e vai para festa e não consegue lidar com essa perda, porque é muito difícil. Porém, a paralisia, não, mas é a baixa energia que a tristeza te traz, que faz com que você cicatrize aquela perda, que você feche, que você consiga fazer o luto dessa perda. Então faz sentido para você que é importante, poxa, eu perdi algo. Eu gosto de comparar a tristeza com a dor física, né? Se é um arranhão, uma perda muito pequenininha, um arranhãozinho, às vezes, como diria Cássia Eller, não vou nem soprar, né? Se for só um arranhão, não vou nem soprar. Agora, quando é uma perda pequenininha também, eu não preciso dar tanto tempo ou tanta atenção para essa perda. Ai, perdi uma caneta. Beleza. Não vou. Eu sinto tristeza? Vou reagir com tristeza? Sim, mas é uma tristezinha, certo? Isso vai passar, não vai me afetar tanto, não vai afetar tanto o meu comportamento. Porém, se eu tenho um prejuízo, sei lá, passei por uma cirurgia, ranquei um órgão, né? Fiz uma cirurgia e tive que costurar tudo lá por dentro. Eu não posso sair correndo. Eu preciso parar. Eu preciso descansar. Eu preciso me recuperar.
dessa cirurgia, assim como numa dor que é muito profunda. Quando eu tenho uma perda muito significativa, eu preciso dar o tempo de fazer o luto, de processar, de organizar. A emoção da tristeza é a que mais consegue, e é a única que consegue processar e organizar as emoções. Processar e organizar as perdas, processar e organizar tudo aquilo que você está sentindo, aquela bagunça cognitiva que você tem. Quando você está triste, você vai, você remói, você pensa de novo, você remói aquela situação até que você consegue cicatrizar. Pensar, isso precisa de tempo, isso precisa de um processo, não vai acontecer de uma hora para outra. Então a tristeza é uma emoção muito importante para que eu consiga organizar, né, me organizar a partir de um momento que eu percebi alguma perda, uma perda importante, vamos supor que, sei lá, eu fiz uma prova e não passei, ou eu estava contando com uma promoção, não consegui, né? Então essa tristeza, ela vai vir para fazer o luto, para organizar essa percepção de perda que eu tive, ok? E nós temos aqui todas as vezes que eu tiver uma percepção de ganho, de conquista, eu vou reagir com alegria. Então, o que vai acontecer? A alegria vai aumentar e vai elevar o meu estado de potência. A energia, você já viu quando você está feliz? Como você acredita que você pode, que você consegue, você faz planos quando você está feliz. E as pessoas se aproximam de você, você quer estar com as outras pessoas quando você está mais feliz. Veja só, a alegria tem um resultado muito grande de conexão e de aproximação, né? Tanto minha com as outras pessoas, quanto das outras pessoas comigo. Então, a alegria, ela tem um estado muito grande de potência. Aí você fala, até que enfim, Carol, uma emoção positiva. Você já fez umas besteirinhas quando você estava com um estado de potência desproporcional à realidade? Sabe aquela história, quando você está um pouco mais feliz do que você devia, e muito feliz da vida, você vai lá e estoura um cartão de crédito? Quando você vai lá e faz, né, muito confiante, você mete o pé pelas mãos e faz uma proposta para alguém que a pessoa olha para você e fala assim, mas você teve coragem de me falar uma coisa dessa? Como que você teve coragem de vir aqui me pedir um absurdo desse? Então, você está entendendo que muitas vezes a alegria, quando ela é desproporcional, ela também não é favorável para você. Você precisa estar com ela proporcional à sua potência. Então, a alegria, ela aumenta o nosso estado de potência e ela serve para conseguir lidar com os ganhos. Na hora que você consegue, olha, eu fiz isso que deu certo, seu organismo entende, comemora e entende que é por aí que você tem que continuar. Né? Quando a gente faz uma coisa que dá certo, a gente não quer repetir, a gente não quer fazer mais. Então, nossa resposta neuroquímica é de muito maior potência. E nós temos aqui, né, mais uma emoção básica, que seria o afeto, que é a emoção do contato, né? Todas as vezes que eu entro em contato com pessoas que são afetivas, eu tendo a ter mais, gerar mais conjugação, que a gente pode interpretar aqui também como conexões, né? O afeto, gente, na carreira, ter pessoas que têm afeto por você não tem preço. Pessoas que gostam de você por quem você é, que acreditam em você por quem você é, não tem preço. Muitas vezes você vai trabalhar numa empresa, você vai sair de uma empresa, e daí você vai estar lá 10, 15 anos depois, pessoas que gostavam de você vão te indicar para outra oportunidade, elas vão te ajudar. Não tem poder maior do que o afeto nas situações, nas organizações. Então, todas as vezes que eu tiver um contato próximo, emocionalmente próximo das pessoas, eu vou desenvolver afeto e esse afeto vai me unir cada vez mais às pessoas. Faz sentido para vocês? Então, como é que eu lido, meu Deus, quando eu estou feliz, né? Eu não falei aqui da felicidade. Qual que é a sua característica? Quando você está muito feliz, você
mete pelas mãos, ou não, você faz coisas mais interessantes ainda e você consegue mais resultados importantes para você quando você está triste, né? Você faz mais coisas, você se comporta de uma forma, você respeita o seu processo de tristeza, ou você esquece que você está triste e parte para a próxima e vai todo machucado, né? Tentar seguir a vida dessa forma mesmo. Quando você gosta de uma pessoa, como você se comporta, como que isso interfere no seu dia a dia, qual que é o seu modo de funcionamento quando você gosta das pessoas que estão ao seu redor. E vamos falar de desafetos, como que é o seu modo de funcionamento quando você não gosta das pessoas que estão ao seu redor. Faz sentido para você que no seu dia a dia as suas emoções estão completamente presentes e por conta da interpretação que você tem das suas emoções, você tem comportamentos diferentes em cada situação da sua vida, tá? Hoje a gente vai falar aqui, a gente falou aqui sobre as emoções básicas e no próximo vídeo, na próxima semana, eu quero trazer para vocês um conteúdo muito forte sobre felicidade. Como a gente consegue unir essa potência da felicidade à nossa carreira? Será que dá para ser feliz no trabalho? Será que isso foi lorota que inventaram pra gente? Será que é possível que eu consiga ter potência, realização e felicidade, né? Esse conceito de felicidade no dia a dia, no meu trabalho e na minha carreira? Vamos falar disso na próxima semana. Até lá, eu espero que você consiga fazer esse dever de casa. Reflete aí sobre as suas emoções. Como você age quando você está sob influência de algum tipo de emoção e como você pode fazer para usar isso a seu favor. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo e te aguardo vocês nas próximas semanas. Um grande abraço e até semana que vem.